Cheguei ao hotel no fim da tarde, exausto após uma longa viagem. O edifício era antigo, com paredes de pedra desgastadas e janelas empoeiradas que pareciam guardar segredos. Um sentimento de inquietação me envolveu ao cruzar a porta de entrada. O lobby estava silencioso, parecia abandonado, exceto por um recepcionista idoso que me entregou a chave do quarto 313 sem uma palavra. O elevador, um relicário de outra era, subiu lentamente, rangendo e tremendo. Quando as portas se abriram no terceiro andar, um frio glacial me envolveu. Os corredores estavam mal iluminados, com sombras projetadas pelas lâmpadas cintilantes. Caminhei até meu quarto, tentando ignorar a sensação de ser observado. Ao entrar, encontrei um quarto sombrio e austero. As cortinas pesadas e desbotadas bloqueavam a pouca luz externa. A cama parecia confortável, mas algo no ambiente estava profundamente errado. Senti uma presença, um peso no ar que me deixou alerta. Na primeira noite, acordei com um som de passos arrastados no corredor. Levantei-me, hesitante, e abri a porta. O corredor estava vazio, mas o som continuava. Decidi ignorar e voltei para a cama, mas o sono não veio facilmente. Nos dias seguintes, eventos estranhos começaram a ocorrer. As luzes piscavam sem motivo, objetos se moviam sozinhos e sempre havia aquela sensação de estar sendo observado. O espelho do banheiro, embaçado pelo vapor do chuveiro, frequentemente revelava palavras escritas como se por uma mão invisível. Saia e ajuda eram os mais comuns. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti uma pressão na cama ao meu lado. O ar ficou frio e um sussurro gélido passou por meu ouvido. Tentei me mover, mas meu corpo estava paralisado de medo. A presença ficou mais forte, quase tangível. Vi uma figura nebulosa no canto do quarto, uma sombra com olhos brilhantes que me observavam. As sombras se moviam pelas paredes, formando figuras distorcidas. Senti uma pressão na cabeça, como se alguém estivesse tentando entrar na minha mente. A figura nebulosa apareceu novamente, seus olhos brilhantes fixos em mim. Estava mais próxima, quase ao alcance do meu toque. Senti uma mão gelada segurar meu ombro. Não conseguia me mover, não conseguia gritar. O sussurro voltou, desta vez mais claro, dizendo algo que não conseguia entender completamente. Era uma mistura de desespero e raiva. Durante o dia, explorei o hotel na esperança de encontrar uma explicação racional. Descobri uma biblioteca antiga no porão, cheia de livros empoeirados e papéis velhos. Em um diário, encontrei relatos de antigos hóspedes que mencionavam experiências semelhantes às minhas. Mortes misteriosas, desaparecimentos e eventos sobrenaturais eram comuns. Enquanto lia os relatos, percebi que todos mencionavam o quarto 313. As descrições eram detalhadas, com menções a sombras, sussurros e uma sensação de presença constante. Comecei a me sentir inquieto, como se algo estivesse me observando até mesmo na biblioteca. Resolvi então que precisava sair daquele lugar. Ao voltar ao meu quarto para pegar minhas coisas, deparei-me com mais uma visão aterradora. Uma figura parecida com a qual tinha visto antes. Com o coração acelerado, consegui finalmente alcançar o lobby. O recepcionista me olhou com uma expressão que parecia de pena. Ele não disse nada. Apenas acenou com a cabeça quando entreguei a chave. Enquanto me dirigia à porta de saída, um arrepio percorreu minha espinha. O sol da manhã parecia banhar tudo em uma luz tranquila, mas eu sabia que a escuridão do hotel era mais do que apenas sombras. Ao tentar abrir a porta, uma força invisível me puxou para trás e, de repente, tudo ficou escuro. Acordei na cama do quarto 313, o dia começando novamente como se nada tivesse acontecido. Com o coração acelerado, consegui finalmente alcançar o lobby. O recepcionista me olhou com uma expressão de pena outra vez. Desesperado por respostas, me aproximei do balcão. "Por favor, preciso sair daqui", eu disse, minha voz trêmula ecoando no silêncio do lobby. Há algo terrível acontecendo neste lugar. O recepcionista, sereno como uma estátua antiga, olhou-me com compaixão.
Seus olhos eram profundos, como se contivessem séculos de histórias não contadas. Ele pegou a chave e aguardou lentamente, antes de responder com uma calma resignada. Meu caro hóspede, o destino é tecido com fios que ultrapassam nossa compreensão. Cada passo é uma dança entre o que vemos e o que não podemos ver. Aceitar o destino é o único caminho para a continuidade da sua própria existência. Tentei por outras vezes dialogar com ele, mas as respostas eram sempre parecidas, algo como aceitar meu destino e que isso seria a chave. Os dias se passaram, e a sensação de desconforto só aumentou. Eu percebia cada vez mais detalhes estranhos ao meu redor, mas algo em mim resistia a entender a verdade. O que no início eram apenas sussurros e marcas no espelho, agora eram conversas completas com pessoas que eu encontrava nos corredores. O recepcionista, que inicialmente me parecia um idoso distante, agora parecia mais vivaz, mas ao mesmo tempo irreal. Ele me observava com um olhar que mesclava pena e conhecimento, como se soubesse mais do que estava disposto a revelar. Cada encontro com ele fazia a sensação de desconforto aumentar, como se estivesse preso em uma teia invisível. Então, uma noite, enquanto estava no saguão, vi um novo hóspede entrar. Ele parecia cansado, exatamente como eu no primeiro dia. Aproximou-se de mim e então comecei a contar minha história enquanto eu o acompanhava para seu quarto, tudo na esperança que ele pudesse me ajudar. Cheguei no hotel no fim da tarde, exausto após uma longa viagem. Comecei a narrar. O edifício era antigo, com paredes de pedra desgastadas e janelas empoeiradas que pareciam guardar segredos. O novo hóspede olhava fixamente para seu destino, fingindo minha inexistência, seus olhos estavam arregalados. Continuei a descrever cada detalhe da minha experiência, cada som estranho, cada sombra inquietante. Na primeira noite acordei com um som de passos arrastados no corredor. Prossegui, vendo o pavor crescer no rosto dele. Enquanto eu falava, percebi o recepcionista observando-nos com um olhar que parecia mesclar pena e conhecimento. O hóspede chega ao seu quarto, que era ao lado do meu, ele encaixa a chave na porta e então vejo o número da chave, 313. Como assim 313? Este é o meu quarto. Reparei no número que estava outrora desbotado, mas agora, por algum milagre, estava com um tom dourado forte e vivaz. Na porta estava escrito 313, olhei para o quarto à direita, 313, corri pelo corredor olhando todas as portas e em todas com o mesmo tom dourado estava escrito em um forte e brilhoso dourado 313. Foi então que entendi, ou melhor, senti uma verdade incômoda. Sem perceber, eu estava repetindo a história que vivi, mas desta vez era eu quem assombrava o novo hóspede. Cada detalhe que eu contava era um eco da minha própria experiência, e eu sabia que ele estava destinado ao mesmo destino. A tensão no ar era palpável enquanto observava o novo hóspede entrar no quarto ao lado do meu, o número 313 brilhando de forma sinistra. Eu estava preso em um ciclo perturbador, revivendo minha própria história como se fosse um espectro do passado. Percebi que não estava apenas contando minha experiência, mas de alguma forma influenciando os eventos que se desenrolariam para ele. Enquanto ele encaixava a chave na porta, vi a expressão de horror se intensificar em seu rosto. Ele também estava começando a perceber a estranha coincidência dos eventos se repetindo. Eu queria avisá-lo, impedir que ele enfrentasse o mesmo destino sombrio que eu. Com um esforço desesperado, sussurrei através da porta. Você precisa sair daqui enquanto ainda pode. Esse lugar não é seguro. O novo hóspede virou-se abruptamente, seus olhos arregalados, encontrando os meus através da fresta da porta. Ele hesitou por um momento, como se considerasse minhas palavras, mas então a expressão de medo em seu rosto endureceu e ele sacudiu a cabeça, recuando para dentro do quarto. Não, não pode ser, murmurei para mim mesmo, sentindo uma mistura de frustração e impotência.
Não importava o quanto eu tentasse adverti-lo, ele estava sendo arrastado para o mesmo pesadelo que me aprisionava. Ao longo dos dias seguintes, continuei tentando encontrar maneiras de ajudá-lo. Às vezes, sussurrava dicas enquanto nos cruzávamos nos corredores sombrios. Verifique o espelho, preste atenção nos sons, não confie no que vê. Mas minhas palavras pareciam se perder na atmosfera carregada do hotel, sem alcançar seu verdadeiro entendimento. Cada vez mais, o novo hóspede mostrava sinais de perturbação. Ele começou a evitar o lobby e os corredores à noite, seus olhos constantemente vasculhando as sombras por qualquer sinal de perigo. Eu podia sentir sua crescente ansiedade, seu desespero em encontrar uma saída dessa armadilha paranormal. Mas o hotel parecia ter seus próprios planos, suas próprias regras invisíveis que aprisionavam aqueles que ousavam entrar. A luz do sol, que antes trazia um alívio temporário, agora parecia apenas uma pausa frágil em meio à escuridão crescente que engolia este lugar. Conforme os dias passavam, mais o homem parecia estar se desfazendo, sumindo pouco em pouco, até que em uma manhã ele não estava mais lá, nem suas bagagens, seus pertences, nada que remetia à sua existência estava em seu quarto. Indignado e confuso, fui em direção ao lobby. Queria resolver a questão de uma vez por todas com o recepcionista e então...